As primeiras cidades do Brasil não nasceram do crescimento natural de comunidades livres. Elas surgiram como instrumentos. Cada rua, cada praça, cada igreja e cada fortificação obedecia a uma lógica clara: controle territorial, controle social e controle espiritual. Quando uma vila era elevada à categoria de cidade, não se tratava apenas de reconhecimento administrativo. Era a confirmação de que o Estado português havia fincado raízes profundas naquele ponto do território. Uma cidade significava presença permanente, significava cobrança de impostos, significava justiça formal, significava obediência ao rei, mas, acima de tudo, significava exclusão. As cidades coloniais eram espaços profundamente hierarquizados. No centro, próximos à igreja matriz e à casa de governo, viviam os homens livres, brancos, proprietários. Quanto mais distante desse núcleo, mais marginalizada era a população. Indígenas, africanos escravizados e pobres ocupavam os limites físicos e simbólicos da cidade. A própria arquitetura denunciava isso. As igrejas dominavam o horizonte, erguidas em pontos altos, visíveis de longe. O poder espiritual precisava ser visto, sentido, respeitado. Ao redor delas, as casas mais sólidas. Mais adiante, construções precárias, becos estreitos, áreas sem infraestrutura. As cidades cresciam em torno do medo. Medo de ataques indígenas, medo de invasões estrangeiras, medo de revoltas internas. Por isso, muralhas, fortes e guarnições militares tornaram-se parte inseparável do espaço urbano. A cidade não era apenas lugar de moradia, era um posto avançado de um império em permanente estado de alerta. Ao mesmo tempo, essas cidades se tornaram centros de redistribuição da violência colonial. Dali, partiam expedições para capturar indígenas, reprimir rebeliões, expandir fronteiras. Dali saíam ordens que transformavam territórios inteiros em zonas de exploração. A vida urbana também impunha uma nova temporalidade. O sino da igreja marcava o ritmo do dia. O calendário cristão substituía os ciclos naturais. Festas religiosas se tornavam eventos públicos obrigatórios. A fé deixava de ser escolha, tornava-se regra. Para os povos indígenas trazidos para perto das cidades, essa mudança foi brutal. Muitos foram forçados a abandonar modos de vida nômades ou seminômades para viver em aldeamentos próximos aos centros urbanos. A cidade, para eles, não representava progresso, representava confinamento. Já para os colonos, a cidade oferecia algo essencial: segurança jurídica. Era nela que se registravam posses de terra, contratos, casamentos, heranças. Quem estava fora da cidade estava, em grande medida, fora da lei. Esse modelo urbano se espalhou rapidamente pelo litoral e depois pelo interior. Cidades surgiam onde havia porto, rio navegável, engenho ou missão. Não por acaso, muitas das grandes cidades brasileiras nasceram desse mesmo padrão: Salvador, Olinda, São Vicente, Rio de Janeiro. Todas carregavam a mesma marca de origem, a cidade como ferramenta de dominação. Mas à medida que cresciam, essas cidades também se tornavam espaços de tensão constante. A convivência forçada entre grupos diferentes gerava conflitos diários. A desigualdade era visível, a violência cotidiana. O controle precisava ser renovado o tempo todo. E foi nesse ambiente urbano, instável e profundamente desigual, que o projeto colonial português começou a se consolidar de vez. A cidade permitia governar à distância, permitia concentrar poder, permitia impor uma ordem que o campo ainda resistia. Ao final do século XVI, o Brasil já não era mais apenas um território explorado. Era uma colônia estruturada, com cidades funcionando como nós de um sistema maior de dominação. Mas essa estrutura ainda estava longe de ser estável. As cidades cresceram rápido demais.
As tensões aumentaram. A disputa por terra, poder e influência se intensificou. O Estado colonial precisaria se adaptar novamente para manter o controle. E muito em breve, novas decisões seriam tomadas em Lisboa. Decisões que mudariam o ritmo da colonização. Decisões que aprofundariam a violência. Decisões que transformariam o Brasil em algo ainda mais lucrativo e mais cruel. Quando os jesuítas se estabeleceram de forma definitiva no Brasil, sua presença passou a moldar silenciosamente não apenas a fé, mas a própria estrutura do poder colonial. Eles não atuavam isolados, nem eram simples religiosos, movidos apenas por devoção espiritual. Eram parte de um projeto muito maior, ligado diretamente à expansão portuguesa, à disputa por almas e ao controle de populações consideradas perigosas para a ordem colonial. A Companhia de Jesus funcionava como uma instituição altamente organizada, disciplinada e hierarquizada. Seus membros obedeciam a regras rígidas, relatavam tudo, escreviam cartas detalhadas, mapeavam territórios, descreviam povos, costumes, línguas e comportamentos. Esse conhecimento não era neutro. Ele servia tanto à evangelização quanto à dominação. Ao aprender as línguas indígenas, os jesuítas não buscavam apenas comunicação, buscavam substituição cultural. Palavras antigas eram reinterpretadas à luz do cristianismo. Deuses viravam demônios. Espíritos da floresta eram transformados em tentações malignas. Rituais ancestrais eram rotulados como pecado. A conversão não era apenas religiosa, era simbólica, social e psicológica. Os aldeamentos jesuítas surgiram como uma solução civilizatória aos olhos da coroa. Na prática, funcionavam como espaços de confinamento e reeducação. Os indígenas eram retirados de seus territórios tradicionais e concentrados em áreas controladas. Ali, aprendiam a viver segundo horários rígidos, rezar em momentos específicos, trabalhar conforme ordens externas e abandonar práticas culturais milenares. A vida nesses aldeamentos era constantemente vigiada. O corpo indígena precisava ser disciplinado. O tempo indígena precisava ser reorganizado. O pensamento indígena precisava ser reformatado. A missão não era apenas salvar almas, era produzir súditos obedientes. Esse modelo gerou profundas rupturas sociais. Povos que antes viviam em mobilidade, respeitando os ciclos da natureza, passaram a ser forçados à sedentarização. Laços comunitários foram enfraquecidos. Lideranças tradicionais perderam autoridade. Xamãs e pajés foram perseguidos, ridicularizados ou silenciados. A espiritualidade indígena foi tratada como algo a ser extirpado. Ao mesmo tempo, os jesuítas entraram em conflito direto com colonos e senhores de escravos. A companhia defendia que os indígenas convertidos não deveriam ser escravizados, não por reconhecer plenamente sua autonomia, mas porque os via como propriedade espiritual da Igreja. Essa disputa não era humanitária no sentido moderno. Era uma disputa por controle de corpos e trabalho. Para os colonos, os aldeamentos jesuítas retiravam mão de obra. Para os jesuítas, os colonos eram corruptores da fé e da ordem moral. Esse conflito criou tensões permanentes dentro do próprio sistema colonial. Em alguns momentos, os jesuítas foram protegidos pela coroa. Em outros, vistos como um obstáculo ao lucro imediato. Mesmo assim, a Companhia de Jesus prosperou. Acumulou terras, influência política e poder intelectual. Seus colégios formavam a elite colonial. Seus padres aconselhavam governadores. Suas cartas influenciavam decisões em Lisboa. A presença jesuíta ultrapassava a catequese. Ela moldava o pensamento do Brasil colonial nascente. Mas o custo humano desse projeto foi imenso.
A imposição do cristianismo significou para muitos povos a perda de identidade, memória e autonomia. A destruição de mitos, rituais e narrativas ancestrais criou vazios culturais profundos. Gerações inteiras cresceram sem acesso pleno às tradições de seus antepassados. O silêncio forçado substituiu a oralidade. O medo substituiu a ancestralidade. Além disso, os aldeamentos tornaram-se focos de doenças trazidas pelos europeus. A concentração populacional facilitava epidemias devastadoras. Em nome da salvação, milhares morreram. E essas mortes eram frequentemente interpretadas como desígnios divinos, não como consequências de um sistema imposto. Ainda assim, é preciso compreender a complexidade histórica. Os jesuítas não eram um bloco homogêneo. Houve padres que registraram abusos, denunciaram massacres e tentaram, dentro de seus limites, proteger indígenas da escravidão direta. Mas mesmo essas tentativas estavam presas a uma lógica colonial maior, que jamais reconheceu plenamente os povos originários como iguais. A presença sombria dos jesuítas está justamente nessa contradição: proteger para dominar, ensinar para substituir, converter para controlar. Eles ajudaram a impedir algumas violências, mas institucionalizaram outras, mais profundas e duradouras. Ao final do século XVI, o Brasil já estava profundamente marcado por essa ação missionária. A fé cristã havia se espalhado, mas junto com ela vieram o apagamento cultural, a reorganização forçada da vida indígena e a consolidação de uma mentalidade colonial que via o território e seus povos como algo a ser moldado, corrigido e explorado. Esse legado não desapareceu com o tempo. Ele se infiltrou nas estruturas sociais, nas cidades, nas leis, na educação e na forma como o Brasil passou a se enxergar. E é exatamente aqui que o próximo episódio se anuncia. Porque após a catequese, os aldeamentos e o controle espiritual, surgiu a necessidade de algo ainda mais concreto: fixar a presença portuguesa de forma definitiva no território, transformando ocupações dispersas em núcleos urbanos permanentes. No próximo episódio, veremos como o Brasil começou a ganhar forma urbana, com ruas, igrejas, câmaras e pelourinhos. E como essas primeiras cidades nasceram já marcadas pela desigualdade, pela violência e pela herança direta desse projeto colonial.